O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez já começo agradecendo a sua audiência, a sua participação aqui no programa e convido você aqui de Araranguá e região para que envie sugestões de temas aqui para o nosso programa. O e-mail é estaçãosaude.unisultv@gmail.com. Hoje nós estaremos conversando sobre um tema muito interessante que com certeza você já ouviu falar, porém nem sempre as pessoas param para refletir. Ouvir falar é uma coisa, colocar em prática é outra, né? Nós estaremos conversando sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que seriam as antigamente conhecidas, mudou a nomenclatura recentemente, seriam as DSTs, agora são as ISTs. Eu estou recebendo a enfermeira aqui no estúdio, Tiane Ramos do Canto. Tiane, seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Obrigada, é sempre um prazer poder colaborar. Então, na verdade, eu acho que é um assunto de extrema importância realmente, né? E para quem está em casa entender um pouquinho, Tiane, já que é a tua realidade que tu vive, né, com esse programa, né? Como é que está a situação atualmente para as pessoas entenderem? Porque às vezes, a gente até estava conversando aqui nos bastidores antes de começar a gravar, que parece que as pessoas têm um pensamento meio fantasioso, de que todo mundo vai pegar, menos eu, né? Parece que a pessoa é blindada. Blindada, né? Isso até é verdade ou não? É bem verdade, Gabi. A gente até tem algumas pessoas que relatam assim, mas eu tenho o corpo fechado. Ai, meu pai. Até essa expressão a gente escuta nas unidades de saúde, porque assim, é bem aquela coisa, nunca vai acontecer comigo, né? E ninguém tá a escape. Hoje a situação de Araranguá, na verdade, ela veio ao longo do tempo, assim, eu já trabalho há algum tempo na Secretaria de Saúde com as ISTs e a gente está observando uma mudança de comportamento que é meio alarmante, assim, as pessoas deixaram de usar o preservativo. Na verdade, teve o boom da AIDS, o pessoal começou a usar o preservativo, teve toda aquela conscientização, começou o trabalho nas escolas, se falou muito, então a gente acha assim, mas é um tema tão batido, né? Trabalhar IST, trabalhar HIV, AIDS, de novo falar sobre o uso da camisinha, mas o que a gente percebe com a quantidade de diagnósticos dessas doenças positivas que a gente faz nas unidades, a gente percebe que as pessoas não estão usando preservativo. Né? Então é bem aquela coisa, comigo não acontece, né? E eu acabo me relacionando com as pessoas sem usar e a gente percebe que essas doenças estão aumentando. Certo. Para quem está assistindo e acompanhando, a faixa etária que você comentou comigo que seria a faixa etária assim que tem crescido o número, porque é bem essa faixa etária que eu percebo que acha que nunca vai acontecer consigo. Né? A nossa faixa etária hoje no município de Araranguá mais grave, assim, que eu venho percebendo, é dos 13 anos de idade, a hora que inicia a atividade sexual, até os 25. Então, houve aí ao longo do tempo uma mudança de perfil. Antes a nossa mudança era mais na população sexualmente ativa entre 25 e 45. Depois passou para as pessoas mais de idade, né? A gente tinha aí até 70 anos. Nossa. E agora ele reduziu de novo. Então, ela voltou para a população jovem. Então, a população jovem, a gente sabe que se relacionam bastante. Há uma troca de parcerias muito grande. Então hoje quando a gente fala assim, um único parceiro, tentar resgatar a história do amor, da paixão, fidelidade, a gente vê que isso banalizou. O que eles querem é amor livre, né? E isso também veio junto à própria questão de gênero, que a gente percebe hoje, a gente está com, só nesse ano a gente teve 8 diagnósticos novos de HIV em homens, né? Em pessoas do sexo masculino homossexuais. Então, que era uma preocupação muito grande no começo da epidemia da AIDS, depois desapareceu e agora retornou de novo. Então, o que a gente percebe é que assim, não existe mais essa coisa, eu transo com homem, eu transo com mulheres, eu transo com homens e mulheres. E o pior de tudo isso é que eu transo sem camisinha. Certo. E em relação à faixa etária, né, acima, por exemplo, de 60 anos, que são viúvos, que são pessoas que já estão ou separadas, né? Enfim, que tem assim, os filhos já estão grandes, estão casados, né? Recentemente eu li algo a respeito que falava que é uma população, de repente não é a realidade aqui da região, né? Mas que tem crescido o número também de infecções sexualmente transmissíveis
por esse negócio de achar que, de repente, a doença vai se manifestar daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos eu nem tô mais aqui. Nem tô mais vivo. Na verdade, eles também têm um problema, né? Eles não têm a mesma educação e instrução que as outras gerações vêm tendo sobre o uso da camisinha. E também vem atrelado a essa coisa de que se eu tenho que parar para pôr o preservativo, eu acabo, né, não tenho tanta ereção, já perco, já tem toda a questão da libido junto com a camisinha, então complica mais. A gente teve essa faixa etária, um acréscimo, né? A gente teve pacientes aí bem idosos que contraíram HIV e contraíram HPV e contraíram sífilis, mas isso assim deu uma estabilizada, porque junto com o Viagra vieram as ISTs para eles também, né? Então teve esse aumento, sim. Agora na nossa região ele deu uma estagnada, essa faixa etária. A nossa preocupação mesmo está muito na população jovem, que a gente não sabe como atingir agora essa população, Gabi, porque a gente sabe que tem instrução, a internet está aí, as escolas estão aí trabalhando e a gente não entende direito. Quando a gente pergunta, mas o porquê não usar a camisinha? Né? A gente acha que houve uma banalização. Tem tratamento para tudo, eu vou no posto, eu vou no médico, eu vou me tratar, tem cura, ninguém mais morre de AIDS, né? Ninguém mais fica doente, mas assim, essa não é a realidade que a gente percebe. Hoje tu ter uma doença, né, uma infecção sexualmente transmissível, ela gera um transtorno na vida da pessoa, né? Quando na gestação, por exemplo, a gente tem várias adolescentes gestantes, elas não entendem a dimensão disso e a gravidade disso numa gestação, causando para o seu bebê, que são sequelas às vezes para o resto da vida daquela criança. E não é só para ela, né? E não é só para ela. Né? São doenças que têm cura, mas que enquanto ela está gestante, ela vai passar para o bebê e esse bebê vai viver com as sequelas dessa doença. Então, essa consciência é que a gente não está percebendo. Certo. Para quem está em casa entender, né, um pouquinho, uma coisa também que eu li a respeito que eu fiquei até chateada, porque na verdade saber que tem todo o tratamento para essas ISTs via SUS é uma ótima notícia. Mas achar que você não precisa se cuidar, né, usar o preservativo porque tem tratamento, aí para mim já é burrice. Né? Isso é real, Tiane, hoje É muito real, Gabi. Assim, ó, apesar da gente ter hoje o preservativo disponível em todas as unidades de saúde, tu não precisa nem ir, né, na farmácia comprar ou no supermercado. Hoje ele tá ali na unidade de saúde disponível, preservativo feminino, preservativo masculino, dos 3 tamanhos hoje a gente tem, né, o de 49, que é para pênis menor, a gente tem o médio de 52, o de 55 para maior. Até semana passada recebi um que é preservativo cabeção. Então assim, é para quem tem o formato do pênis diferenciado, para não romper o preservativo. A gente tem hoje preservativo de vários sabores para a prática de sexo oral. Então assim, eu não entendo o porquê não agregar esse preservativo à prática sexual, né? Tendo ele como um plus, tu saber que tu tá tocando na outra pessoa, né? Tu tá misturando as tuas secreções com outra pessoa que tu não conhece, porque tu conhece a aparência dela. Sim. O que a gente percebe hoje, como a gente estava falando anteriormente, é que as pessoas estão muito produzidas, né? A mulher tá muito bonita, ela tá muito produzida, o homem hoje também tá se cuidando muito, e a doença fica mascarada nisso tudo. Então, se ele não tem cara de doente, ele não tá magro, ele não tá abatido, ela tá bem maquiada, ela tá bem bonita, aí tudo bem, ela não deve ter doença, né? Ela tá cheirosa, porque as pessoas ainda veiculam essas doenças, assim, a parte mais vulnerável da sociedade, a parte mais marginalizada, é morador de rua que tem essas doenças, são prostitutas que têm essas doenças, e não é isso. Não. Então, isso tem crescido muito e eu acho que é bem isso, acaba que eu não preciso, eu não vou pegar, se eu pegar tem tratamento, e aí eu acho que acabou. Eles estão deixando de usar mesmo preservativo. Banalizou, né, a doença. Banalizou. Infelizmente. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Não saia daí, hein?